Beth vai nos trazer, né, suas palavras do guia sobre relacionamento e sexualidade. Muito grata, Aline, por sustentar esse espaço, né? E muito grata a cada um de nós por estarmos aqui. Eu quero convidar vocês a que a gente possa trocar. Eu vou projetar, mas quero convidar vocês a perguntarem. Vocês podem, um por vez, abrir o microfone e fazer a pergunta para que todos escutem. Eu não tenho nenhum problema de ser interrompida. Falar sobre relacionamento e sexualidade é falar sobre a pulsão de vida, né? É falar sobre essa... Ok. É falar sobre a pulsão de vida, é falar sobre como nós nos movemos nas nossas próprias vidas e no mundo. É trocar conosco e trocar com os demais, com esse nível de consciência. Então, eu escolhi começar falando sobre relacionamento, mas falar sobre objetividade. Então, eu vou abrir um compartilhamento vou pedir para a Aline abrir um compartilhamento de tela, e a gente vai falar um pouco a respeito, porque eu penso que é importante a gente trazer essa parte conceitual de forma bem objetiva. Lembrem-se que vocês podem me interromper à vontade. Então, eu quero iniciar falando para vocês sobre objetividade, que é uma das partes fundamentais dos relacionamentos. Nós temos o hábito no relacionamento de sermos objetivos, de sermos subjetivos, e na subjetividade a gente se engancha, né? Então, eu quero trazer o que o guia nos convida a ver sobre objetividade, para a gente poder falar um pouco mais sobre o relacionar-se. Na subjetividade, nós estamos nos movendo a partir da distorção do princípio receptivo. E relacionamentos, atualmente, a gente precisa falar a partir de princípios, para que a gente possa compreender melhor como é que funciona isso nas nossas vidas, né? Então, a subjetividade é uma distorção do princípio receptivo. Na subjetividade, nós costumamos andar em círculos e querer que o outro adivinhe os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que a gente acredita, que a gente exige em segredo para o outro. Mas tem um detalhe importantíssimo nisso. Nós nos esquecemos de comunicar à pessoa que estamos tendo aquele sonho, aquela fantasia, aquela idealização ou aquele desejo. A gente tem o desejo, mas a gente não comunica para o outro. Então, o movimento da subjetividade é um movimento de camuflagem que nós utilizamos nos relacionamentos. Por isso que eu escolhi começar falando sobre objetividade. Porque a objetividade, ela é uma das funções do princípio ativo. A objetividade significa estar na verdade. Desta forma, estando na verdade, a gente pode se mover. Mas nós podemos nos perguntar, que verdade? Só existe uma verdade, que é a verdade do coração. É a verdade do amor, né? Que é humano do voltar-se para dentro. Buscar essa verdade interna. A partir do lugar da verdade interna, a gente vai estar olhando como a objetividade é essencial para que nós possamos viver de forma livre e para termos um relacionamento harmonioso. Esse relacionamento harmonioso da objetividade, meus amigos, começa com a gente. Nós precisamos parar de andar em círculo e deixar o círculo para pequenos passeios. Não é que ele não exista na nossa vida, mas a gente vai fazendo cada vez menos passeios nos círculos. E cada vez mais a gente vai vindo para o centro. Observem que eu escolhi uma imagem que converge para o centro. Justamente para nos dar essa é uma imagem mesmo, né? Esse padrão de fundo mental, aonde a objetividade que sustenta e significa estar em verdade, e que nós precisamos de coragem para vivermos em verdade. Viver em verdade é uma das tarefas mais grandiosas de um ser humano aqui, nesse plano de terceira dimensão, que é um plano intermediário, aonde nós estamos saindo das esferas negativas de luz e nos movendo em direção às esferas de consciência positiva de luz.
Então, a gente vem das esferas de consciência negativa de luz para as esferas de consciência positiva de luz. Mas nós estamos aqui, no meio, em uma faixa intermediária, que é a terceira dimensão, que nós conhecemos como dualidade. Então, aqui, na terceira dimensão, estar em verdade demanda coragem. Demanda buscar a si mesmo o tempo todo. Demanda autorrevelar-se, autoconfrontar-se. Né? Demanda autorresponsabilizar-se por tudo, absolutamente tudo, que cruza o nosso caminho. Então, observe, para estarmos na objetividade, precisamos utilizar a coragem. E a coragem, a palavra coragem, é cor, essência, e ação. Então, a coragem é a essência em ação, é o nosso coração em ação. É um movimento que vem do coração. Então, para a gente estar na verdade, precisamos nos mover com coragem, uma ação que venha do coração. Dessa forma, a gente vai se mover na vida. Dentro da objetividade, nós nos despedimos progressivamente das meias-verdades ou de completas inverdades que a subjetividade nos traz. Para que a gente possa se relacionar de forma madura, nós precisamos aprender sobre a objetividade, olhando amorosamente para todas as vezes que a gente deseja a subjetividade. Então, esse é um ponto que é muito importante. Para que a gente possa viver um relacionamento maduro, a gente precisa parar de encobrir as nossas próprias faltas ou falhas, né? E aprender, em primeira instância, a nos perdoar. Mas a gente vai falar de relacionamento e de sexualidade. Então, nos dois movimentos, nós precisamos da objetividade. Lembrar que sexualidade é a nossa força vital em movimento. Sexualidade é poder saudável em movimento. Sexualidade é a energia de criar todos os movimentos. Então, se a gente se move dentro da sexualidade, e, mais uma vez, sexualidade é igual à espiritualidade. Então, quando falamos de sexualidade, estamos falando da criação, da nossa criação pessoal, e estamos falando da criação divina, que é um ato sexual. Então, sexualidade é igual à espiritualidade. Se nós aprendemos sobre objetividade nos relacionamentos, nós vamos também aprender a objetividade na observância da criação, ou seja, da nossa ação que cria. Porque a criação é isso, é uma ação que cria. E a gente vai, então, observar nossas falhas, nossas faltas, nossos erros, nossos defeitos, né? E olhando tudo isso, a gente também vai abrir o lugar do perdão. Agora veja, o que é o perdão? Vamos olhar um pouquinho só para isso, antes da gente seguir. Porque a gente está falando de relacionamento e de sexualidade. Lembrando que quando vocês precisarem perguntar algo, estejam à vontade. Eu estou bem aqui nesse lugar, com tranquilidade. Então, o perdão tem a ver com uma ação deliberada de ir para o centro, de reconhecer o passo, reconhecer quando algo é desagradável, quando cometemos erros, quando os nossos defeitos se sobrepuseram. É nesse momento que entra o perdão, que nada mais é que o reconhecimento de que a gente deixou de ver, o reconhecimento de que a gente machucou a nós mesmos, consequentemente, machucou a outrem. Então, é um reconhecimento de... Cada vez que reconhecemos um passo, nos movemos para o seguinte. Esse é um ponto extremamente delicado nos relacionamentos. Porque a gente se coloca nos relacionamentos, e também dentro das parcerias sexuais, genitais, né? Estou falando das parcerias sexuais na sexualidade criativa, mas também estou falando das parcerias sexuais na genitalidade. A sexualidade, ela tem a expressão conectada à criação do todo, como a espiritualidade,
E ela tem a sua expressão a nível físico como genitalidade. Então, quando falamos de genitalidade, que é o que normalmente a gente acha que é o que significa sexualidade, a gente precisa compreender que genitalidade é o ato genital entre dois seres físicos, biológicos. A sexualidade é um ato espiritual, é uma criação espiritual. Então, isso é bem legal da gente se dar conta, porque quase sempre a gente não associa sexualidade com espiritualidade. Nós do caminho já sabemos disso, mas quase sempre não é isso que a gente vê caminhando por aí afora, né? E a gente precisa olhar para isso.